Shalaim de Yahushua, meus amados irmãos, que a graça do Todo-Poderoso e Alto dos Exércitos esteja conosco hoje, por meio de nosso Salvador Yahushua Mashiach. Caros irmãos, hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês e nós vamos abordar o tema divisões. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você serve o Salvador Yahushua ou Mashiach? Ou você serve o ídolo Jesus, o ídolo Jesus de Roma, da Igreja Católica? Essa é uma pergunta que eu faço para você agora. Você serve a Yahushua ou você serve a Jesus? Sabemos que Yahushua e Jesus são duas pessoas diferentes. Yahushua é o Filho do Criador e Jesus é um usurpador, um ídolo pagão que, apagando o nome de Yahushua e lançando fora da terra dos viventes, segundo Jeremias 11:19, lançando fora da terra dos viventes, ele usurpou o lugar de Yahushua para enganar as nações, se passando por Yahushua. O evangelho continuou, mas ele usurpou o lugar. Jesus se colocou no lugar de Yahushua e hoje as pessoas adoram Jesus. Então a pergunta que eu faço para você hoje: você serve ao Salvador Yahushua, o Mashiach, o verdadeiro Salvador? Ou você serve ao ídolo pagão Jesus? Essa é a pergunta que eu faço para você. Conforme a ministração, lá no final você saberá responder para si mesmo, não para mim, mas para si mesmo. Eu quero começar essa ministração no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Shaul falou para a igreja de Corinto, que diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Salvador Yahushua ou Mashiach, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes seja unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer, ou seja, um mesmo pensamento. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Na igreja de Corinto estava tendo um certo tipo de contenda. Quero dizer com isso que cada um diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou do Mashiach. Na igreja de Corinto estava tendo um certo tipo de divisão. Uns queriam ser do apóstolo Paulo, outros diziam que eram de Pedro, uns diziam que eram do Mashiach. E a igreja em Corinto não estava entrando no mesmo parecer, no mesmo sentimento, no mesmo pensamento a respeito do reino de Yahushua. E hoje, o que está acontecendo no meio dos Yahudins, no meio do povo judeu, o judeu verdadeiro, o Yahudim? Nós que conhecemos o nome do Salvador Yahushua Mashiach, que conhecemos o nome do nosso Criador Yahushua dos Exércitos, nós que confessamos o seu nome verdadeiro, que pregamos para as nações que estão embriagadas com o vinho da prostituição da Igreja Católica, da grande prostituta, nós, nesses últimos dias, nós começamos bem lá atrás, quando conhecemos e aceitamos a fé. Mas de lá para cá, do meio de viagem, o trem começou a desandar de cima dos trilhos. Uns irmãos começaram a ir para um lado, outros irmãos começaram a seguir para o outro lado. Me desculpe, meus amados irmãos, se vou citar nomes aqui, mas que não sirva de vergonha para vocês, mas que não nem de afronta para vocês. Mas falando de forma literal, uns irmãos hoje, no meio do povo Yahudim, dizem que serve as doutrinas do irmão Romilson, não doutrinas, os ensinamentos do irmão Romilson, essa é a palavra mais certa. E outros irmãos, não, eu sigo os ensinamentos do irmão Leomar. Me desculpe, irmãos, se eu estou tocando o nome de vocês. Outros seguem outros ensinamentos de outros irmãos.
E nós, povo Yaldim, não estamos conseguindo entrar no mesmo sentimento, no mesmo pensamento. O pensamento é Yahushua o Mashiach. Ele é o nosso cabeça, ele é o nosso pastor. Vamos ler aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. 1 Coríntios 3, 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Yahushua. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Apolo, outro dizendo, eu sou de Paulo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes? Ou seja, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais aceitaste a palavra do Evangelho, conheceste o nome de Yahushua? É isso que ele está tentando dizer. E conforme o que Yahushua deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Yahushua é quem dá o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Yahushua que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Yahushua, vós sois lavoura de Yahushua e edifício de Yahushua. Isso que está acontecendo nos últimos dias no meio do povo do Criador, no povo Yaldim. Nós que somos judeus verdadeiros, Yaldim verdadeiro, nós não podemos estar com esse tipo de divisão no meio de nós. Qual o tipo de divisão hoje, irmão Fábio? A divisão que está acontecendo no meio de entre o povo do Criador hoje é sobre o tema Santa Ceia e Partir do Pão. Qual é a diferença de Santa Ceia e Partir do Pão? Existe uma diferença entre Santa Ceia e Partir do Pão? Irmãos, eu particularmente, eu costumava a celebrar esse ritual da Santa Ceia, como nas denominações. Só que ao sairmos das denominações, nós não devemos continuar seguindo aqueles rituais das denominações. Nós devemos conhecer o Evangelho verdadeiro, não dependemos de homens. Não dependemos de homens para estar nos ensinando e nos dizendo o que devemos fazer. Nós, como portadores do Evangelho, como portadores do nome de Yahushua Mashiach, nós que temos a Escritura em casa, as Bíblias, nós podemos entrar no nosso quarto e se dedicar mais e mais e estudarmos mais e mais, reunirmos entre irmãos e estudarmos em grupo para chegarmos no consenso, em um único pensamento. Hoje no meio do povo Yaldim existe uma conversa que surgiu sobre dizer que o Evangelho ele consiste em 4 pilares, outros dizem que são 3 pilares, mas a palavra ela não diz sobre esses pilares, ela fala conforme Atos capítulo 8, versículo 36, quando o eunuco foi emergido em nome de Yahushua. Vamos ler. Atos capítulo 8, versículo 36. Diz assim: indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja emergido? E disse Felipe: é lícito, se creres de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio que Yahushua é o Mashiach, é o filho de Yahushua. E mandou para o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o emergiu. Aqui, caros irmãos, essa passagem, o que a mensagem traz para nós? Ela traz que para nós que conhecemos o nome de Yahushua e fomos emergidos em seu nome, o primeiro passo é ser emergido no nome de Yahushua. Quando nós somos emergidos no nome de Yahushua, nós fomos selados naquele momento. Nós morremos para o mundo, se tornamos santos. O apóstolo Shaul fala numa das cartas dele que como nós
que morremos para o mundo, podemos continuar fazendo as coisas do mundo. Não. Nós que morremos para o mundo somos santos, somos separados. Então, não existe 4 pilares, não existe 3 pilares, não existe Santa Ceia para que possamos alcançar a nossa salvação. Nós já alcançamos a nossa salvação, meus amados irmãos. Como foi que nós alcançamos a nossa salvação? Quando nós cremos no nome de Yahshua como o filho de Yahweh. Qual foi o passo para ser selado? Foi emergido. Nós fomos emergidos no nome de Yahshua. Ali nós fomos selados. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, fala desse pilar. Não são 3 pilares, não são 4, não são 5. É um único pilar. Qual é o pilar? O que nós precisamos? Crer no nome de Yahshua Mashiach e ser emergido no nome dele. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 fala assim, o apóstolo Paulo dizendo: segundo a graça de Yahweh que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Yahshua Mashiach. Se fosse partir do pão, se fosse Santa Ceia, estaria escrito aqui, mas não está escrito. A palavra diz que o fundamento principal, o único fundamento, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Yahshua Mashiach. Yahshua é o nosso fundamento. Nós que fomos emergidos no nome de Yahshua, nós fomos selados no nome de Yahshua e nós alcançamos a nossa salvação. Cabe a nós, cada um de nós, praticar a nossa salvação. Cabe a nós nos despir das coisas do mundo, tirar o velho eu de nós, tirar os fermentos velhos passados e seguimos no caminho da fé. Somos separados, somos santos agora em Yahshua. No livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, diz, o apóstolo Paulo dizendo, ele disse que um pouco de fermento leveda a massa inteira. Diz aqui, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa. Alimpai-vos dos nossos pecados velhos, para que sejamos uma nova massa, um novo pão. É isso que ele está tentando dizer, meus amados irmãos. Nós, como um só corpo, devemos andar num único pensamento. Nós somos igreja do Mashiach, nós somos igreja de Yahshua Mashiach. Nós somos filhos de Yahweh. No livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim, alimpai-vos, pois, do velho fermento, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Ou seja, nós somos a massa, nós somos um só corpo, nós somos um só pão. Assim como estáis sem fermento, porque o Mashiach, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, com os pecados velhos, nem com o fermento da maldade e da malícia. Que fermento da maldade e da malícia? As heresias que a Igreja Católica impôs, esse partir do pão, esse ritual macabro que ela infiltrou no meio da Igreja do Mashiach para corromper, para escandalizar a Igreja do Mashiach. Façamos festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Nós devemos praticar a verdade, não devemos estar envolvidos nesses rituais macabros, nesses rituais de sangue. O Mashiach, ele entregou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. Ele pagou o nosso sangue como oferta ao Criador. Nós não devemos estar bebendo sangue. Isso é contra a palavra do Criador, isso é contra os mandamentos dele. O Criador ele condena o seu povo a beber sangue. Está registrado no livro de Levítico, capítulo 17, versículo 10 em diante. Vamos ler aqui. Levítico, capítulo 17, versículo 10. Como nós sabemos que as coisas passadas, o Velho Testamento é sombra daquilo que haveria de vir. Então lá no Velho Testamento, lá no passado, o Criador ele já condenava o seu povo a beber sangue, fazer parte desses rituais macabros.
esses cultos oferecidos a Baal, a Moloque, esses deuses pagãos. Então, o Velho Testamento é sombra daquilo que haveria de vir. E o Criador, ele condenava beber sangue e ele ainda condena hoje. Vamos ver Levítico 17, capítulo 10, versículo 10, que diz assim, ó: E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que eu tenho colocado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Versículo 14: Porque, portanto, é a alma de toda a carne o seu sangue. O seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpada. Voltando aqui para o versículo 11, Levítico 17, versículo 11, diz assim, ó: Porque a alma da carne está no seu sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Portanto, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Ou seja, o que é que ele está tentando dizer? Que aqueles animais que eram oferecidos em sacrifício para expiação do pecado do povo do passado, eles não poderiam beber aquele sangue daquele animal, porque aquele sangue estava sendo colocado sobre o altar para fazer expiação do pecado dele. Ou seja, o pecado que estava em mim, eu ia jogar o pecado que estava em mim sobre aquele sangue que estava sendo colocado no altar. Então, se eu bebo aquele sangue, eu estou trazendo o meu pecado de volta para mim. Bora recapitular de novo o que foi que eu tentei explicar. Ele pegava o animal, colocava em cima do altar, eles degolavam o animal, derramavam o sangue em cima do altar, e para fazer expiação dos nossos pecados, para ser perdoado dos nossos pecados. Ou seja, os meus pecados eram depositados em cima do sangue daquele animal. E quando aquele animal era sacrificado, que era feito a oferta ao Criador, os meus pecados eram perdoados. Por isso que ele fala: por isso que eu coloco o sangue em cima do altar, para fazer expiação pela vossa alma. Ou seja, era uma alma pela outra. Aquela alma do altar pagava os pecados da minha alma, ela comprava a minha alma. E eu não posso beber aquele sangue, porque se eu bebo aquele sangue, eu estou trazendo de volta o pecado de volta para mim. Não sei se os irmãos estão conseguindo compreender a mensagem, mas que vocês possam meditar na sua casa mais e mais. A gente não pode beber sangue. O Criador, ele condena beber sangue. E hoje esse ritual macabro de Santa Ceia, que simboliza o sangue do Mashiach, que simboliza o corpo do Mashiach, ele está trazendo escândalo para a igreja do Mashiach. Não é assim. Muitos irmãos desinformados, porque não buscam a palavra, estão sendo levados por doutrina de homens, por preguiça, pura preguiça de buscar a palavra do Criador, de estudar em casa. Estão se manchando mais e mais. Existe uma diferença entre esse ritual da Santa Ceia e o partir do pão. O que é o partir do pão? O partir do pão significa partir o pão com o meu irmão. Eu não posso ver o meu irmão passando necessidade, eu não posso ver meu irmão não tendo nada para comer e eu comer em casa sem lembrar do meu irmão. Partir do pão significa reunião entre irmãos e todos vamos partir o pão, vamos comer todos juntos, como uma festa, como um aniversário, se alegrando no Mashiach. Nós somos um só corpo. Eu não posso comer sozinho. Como é que eu posso pegar um prato de comida e comer sozinho e pedir que essa comida não seja beneficência para o dedo do meu pé? Se eu não alimentar o meu corpo, os meus órgãos vão morrer. Então eu não posso comer uma comida e falar para essa comida não beneficiar o dedo do meu pé. Não existe isso. Quando eu como para todo o meu corpo. Então nós, quando formos partir o pão, nós temos que partir o pão entre o corpo do Mashiach, que somos nós, a igreja, nós somos um corpo. Tá certo que muitos irmãos moram longe uns dos outros, mas vocês que moram perto uns dos outros, se possível, for se reunir de vez em quando para partir o pão, fazer aquele culto ao Criador,
partir o pão em nome de Yahshua Mashiach, comer todos juntos, não praticar esses rituais macabros, esses rituais canibalistas. Isso é canibalismo, isso é heresia, isso é abominação, isso é da Igreja Católica, esse tipo de abominação. O Eterno, ele não é a favor de ninguém beber sangue, de ninguém comer carne. E como é que nós hoje, salvos, selados em Yahshua, estamos bebendo o sangue dele, estamos comendo a carne dele? Não, isso está invertido, isso está invertido, essa situação, esse tipo de pensamento. No livro de Atos, capítulo 15, versículo 19 e 20, diz assim, pelo que julgo que não se deve perturbar aquele dentre os gentios que se converteram a Yahweh, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Aqui ele fala que nós devemos nos abster do sangue. Nós devemos se afastar dessas contaminações dos ídolos, desse ídolo pagão, Jesus, da prostituição, que é contra o nosso corpo, que é contra adorar esses deuses pagãos. Nós devemos nos abster dessas coisas. E como é que o povo de Yahweh, o povo do Mashiach, ainda anda bebendo sangue, trazendo nesse ritual, fazendo esse ritual da Igreja Católica, que consiste na transubstanciação, que é transformar aquele vinho e aquele pão, eles transformam de forma literal no corpo do Mashiach. Então, se através desse processo da transubstanciação que foi introduzido pela Igreja Católica, esse processo da transubstanciação, eles transformam o pão de forma literal no corpo e transformam o sangue de forma literal no vinho. Então, quando tu bebe aquilo consagrado, quando tu come aquilo consagrado, de forma literal, tu está comendo o corpo do Mashiach e tu está bebendo o sangue do Mashiach. E o Criador, ele condena o povo dele a beber sangue. Então nós devemos nos abster do sangue, aqui conforme Atos capítulo 15, versículo 20, que diz assim de novo, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, povo de Yahweh e Aldim, nós que somos o povo de Yahweh, nós que somos os discípulos de Yahshua, nós que estamos seguindo o evangelho verdadeiro, vamos parar de seguir doutrina de homens, vamos entrar em nosso lar, pegar a nossa Bíblia e buscar a palavra do Criador. Não está contaminado com esses tipos de rituais pagãos. Em Hebreus, numa carta de Paulo aos Hebreus, ele fala também sobre isso. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9, diz assim, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, essa santa ceia, que de nada aproveitam aos que eles entregam. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Ou seja, no passado, naquele tempo, conforme Moisés, eles traziam o animal, derramavam o sangue sobre o altar. O povo não poderia beber aquele sangue, porque aquele sangue era pela alma do povo. Então, ali já estava eliminado o sangue. E o resto do animal, quando sobrava, o restante do animal, o povo também não poderia comer aquele animal. Aquele animal, ele era trago pelo sumo sacerdote e ele era levado de dentro do templo, ele era levado para fora do arraial e lá ele era queimado e ninguém poderia comer aquele corpo daquele animal. Como é que hoje eu vou beber o sangue do Mashiach, que foi para me purificar dos meus pecados, foi a alma dele, o sangue dele pela minha, pela nossa. E como é que eu vou beber o sangue do Mashiach? Como é que eu vou comer a carne do Mashiach? Caros irmãos, e por isso também Yahshua, versículo 12, por isso também Yahshua, para santificar o povo, se deu seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, oferecemos sempre por ele a Iá o sacrifício de louvor, e isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome.
Irmãos, o único sacrifício que nós temos que fazer ao Criador hoje não é Santa Ceia, não é esse ritual. Nós que fomos emergidos no nome de Yahshua, fomos selados, e o único sacrifício que o Criador quer de nós hoje é sacrifício de louvor. Vamos nos reunir para partir o pão entre os irmãos, para comermos juntos, para louvar e bendizer o nome do Criador. Esse é o sacrifício que Ele quer de nós, sacrifício de louvor. Vamos ler de novo aqui, versículo 15. Porque ofereçamos sempre por Ele a Iá o sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu trago para você hoje. Vamos acabar com essa divisão no meio dos Yaldim, no povo judeu. Essa é uma mensagem que eu mando para a comunidade judaica em geral, no mundo todo. Vamos acabar com essa divisão chamada partir do pão, essa divisão chamada Santa Ceia. Porque Santa Ceia é ritual da Igreja Católica. O partir do pão é aquilo que Yahshua fez com o seu povo. Ele partiu o pão. Ele partiu o pão lá para 5.000 pessoas. Aquilo foi um partir do pão. Não foi uma Santa Ceia. Quando ele sentou no último dia com os 12 discípulos na mesa, ele partiu o pão com os 12 discípulos. A Igreja Católica chama isso de Santa Ceia, mas aquilo foi um partir do pão. Foi comer junto com o povo. O apóstolo Paulo, quando ele se reunia com o povo, eles faziam partir do pão. Partindo do pão, comendo todos juntos, irmãos. Vamos acabar com essa divisão no meio do povo de Ial, no meio dos Yaldim. Não vamos nos contaminar com essas heresias vindas da Igreja Católica, com essas heresias desse ídolo pagão. Nós, o único sacrifício hoje que temos para com o Criador é sacrifício de louvor. E não existe 3 pilares, 4 pilares, como os irmãos andam falando aí. Só tem um fundamento. Qual é esse fundamento? Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, que diz: o único fundamento hoje, o qual foi posto, é Yahshua ou Machia. É só isso que precisamos. Nós precisamos ser emergidos no nome de Yahshua Machia e oferecer ao Criador Yahweh sacrifícios de louvor em nome de Yahshua Machia. E abster de sangue dessas contaminações do mundo, dessas idolatrias, dessa Babilônia. Esse tipo de coisa, esse resto de coisa, vocês tudo já sabem. Mas vamos acabar com essa divisão no meio do povo Yaldim, do povo do Criador. Essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Me perdoe se de alguma maneira eu fui duro com vocês. Não para trazer escândalo na igreja do Machia, mas para acabar com esse escândalo na igreja do Machia. E essa mensagem eu mando para vocês e mando para os irmãos. Os irmãos que eu já citei o nome lá no começo do vídeo. Irmãos, não percam seus tempos indo contra esses pastores que refutando. Eu vejo os irmãos postando vídeo: eu vou refutar o pastor tal, não sei. Não percam seu tempo, pregue a palavra da verdade e não fiquem refutando, perdendo seus tempos brigando com esse povo. Se o Criador não abriu aos olhos dele como abriu ao nosso, não abriu ao coração deles como abriu ao nosso, que eles se encontrem com o Criador e eles vão prestar conta. Não vamos escandalizar a igreja do Machia. Os irmãos perdem tempo postando vídeo, refutando um, refutando o outro. Os irmãos de dentro da igreja do Machia, um anda alfinetando o outro anda alfinetando o outro, outros já rasgaram a Bíblia. Irmãos, vocês estão trazendo escândalo para a igreja do Machia. Vamos acabar com isso em nome de Yahshua Machia. Essa é a mensagem que eu trago para você hoje e vamos nos preparar, porque nós estamos nos últimos dias na face da terra. O anti-Machia já se levantou e nós estamos nos últimos dias. O povo do Criador, esse povo Yaldim, sempre foi um povo perseguido. E a perseguição vai começar e ela já começou. Vamos nos preocupar com outros tipos de coisas. Vamos nos preocupar com a nossa santificação e não com estar refutando um e outro. Não com estar debatendo um com os outros, irmãos. Se vocês têm dúvida, eu mando uma mensagem para os 2 irmãos aí, que eu toquei no nome deles lá no começo do vídeo. Se vocês têm dúvida entre ceia e partir do pão, que vocês dois possam se reunir, vocês dois, frente a frente, que vocês possam passar um dia juntos e estudar a palavra junto, para vocês dois chegarem no consenso e não ficarem postando vídeo, um alfinetando o outro. Essa é a mensagem que eu trago para o povo Yaldim. Essa é uma mensagem que eu trago para o povo Yaldim de um modo geral, para a comunidade judaica no mundo, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Que essa mensagem possa chegar
até os nossos irmãos. Que a graça do Todo-Poderoso e Yahweh dos Exércitos seja conosco nesses últimos dias, e que o nome do nosso Salvador é Yahshua Mashiach, que Ele possa habitar dentro de nós, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estará presente. Mas Ele não se faz presente no meio de divisão, onde há divisão. Essa é uma mensagem que trago para você hoje. Vamos nos preparar cada dia mais. Que a graça do Todo-Poderoso possa ficar com você, e que as bênçãos do Criador e Yahweh dos Exércitos seja sobre a sua vida e da vida da sua família. Um abraço. Shalom de Yahshua, meus amados irmãos.